Vez ou outra alguém me pergunta as diferenças entre teologia bíblica e teologia sistemática. É uma pergunta boa e também muito pertinente, importante, que acompanhou a história da teologia. Bom, há algumas diferenças que são importantes, principalmente para não cometer alguns equívocos entre cada uma delas e como cada uma elabora as suas questões. A teologia sistemática, no primeiro momento, ela é pensada para formar uma reflexão teológica mais completa. Por quê? Como bem já vem no seu título, né? Parte-se de sistemas, ou seja, conceitos que julga serem fundamentais para a fé cristã. Daí que a teologia sistemática ela não pode errar. Pressuposto básico. Quando se propõe a elaborar e entregar um sistema teológico para a igreja com o propósito de balizar a fé da igreja. Outra característica também da teologia sistemática é que ela procura dialogar com a filosofia grega. Daí que temos gregos que sustentam a sua argumentação como união hipostática, para dar um exemplo, sobre Jesus. Ela foi definida no concílio de Calcedônia. Temos como onipotência, onisciência, onipresença, são termos gregos. A divisão da própria teologia sistemática é grega. Raumatologia, pneumatologia, soteriologia, teontologia, todos esses termos são gregos e que funcionam para a divisão da teologia sistemática. Daí que a teologia sistemática, ela se vale muito da história da igreja, até mais do que a própria Bíblia, em algumas ocasiões. Por quê? Para fazer valer o seu próprio sistema doutrinário, que não pode ter falhas, que não pode ter lacunas. Então, há sim teólogos sistemáticos que discordam de uma ou outra posição, mas, no geral, a teologia de um teólogo sistemático ela é feita do começo, meio e fim, para ter uma coesão e para ter um fechamento. Então, assim, toda a teologia sistemática parte-se do pressuposto de alguma escola doutrinária, de alguma confissão doutrinária também. Já a teologia bíblica, que eu acho que é muito interessante destacar, ela carrega dois sentidos. O primeiro é que ela tem um ensinamento que está enraizado nas Escrituras. Ou seja, aquilo que ela se propõe, a teologia bíblica, parte-se principalmente das Escrituras. Não necessariamente da história da igreja, da história do dogma, mas das Escrituras. E um segundo elemento, um segundo aspecto, é que a teologia bíblica ela procura designar a própria teologia da Bíblia. Ou seja, a teologia que a Bíblia contém. Então, os autores, as referências dentro do próprio texto bíblico e aquilo que o próprio texto bíblico diz sobre ele em relação a algumas questões teológicas. Então é por isso que a teologia bíblica ela constitui uma disciplina teológica própria. E é importante destacar essa sua característica, porque, por incrível que pareça, a teologia bíblica ela surge com força mesmo no pietismo alemão. Como reação à forma árida, enrijecida que a ortodoxia protestante lidava com a Bíblia. E foi assim que a teologia bíblica, em 1745, ela tem uma separação da teologia dogmática que eu coloco barra sistemática, né? Porque até aquele momento a teologia bíblica era meio que uma espécie de subsídio para a teologia dogmática ou sistemática, ou seja, apenas auxiliava a teologia dogmática e sistemática nas suas questões, servia para a teologia sistemática ou dogmática como convinha. Daí que a teologia sistemática ela ganhou o debate teológico, porque ofereceu sistemas doutrinários coesos, sem qualquer possibilidade de contradição, a partir dos debates da própria história da igreja. Então, assim, Agostinho ganhou de Pelágio, Atanásio ganhou de Ário, Calvino, ganhou de Armínio. Então, esses embates favoreceram uma espécie de sedimentação do dogma, da doutrina certa, da doutrina correta. E aí a teologia sistemática é forjada dentro dos embates e qualquer coisa que saia fora daquilo que ela, a teologia sistemática, estabeleceu como critério doutrinário, é taxada então como heresia. A teologia sistemática, não enquanto objetivo dela, tá bom? Ela supera a própria Bíblia. Porque a Bíblia, ela passa apenas a confirmar aquilo que a teologia sistemática estabeleceu como doutrina. Então se lê o texto bíblico pela ótica da teologia sistemática. E assim os autores do texto bíblico falam aquilo que a doutrina, ou que a teologia sistemática já estabeleceu. Não que o texto bíblico não tenha doutrina, não é isso. É que se lê o texto bíblico já com os óculos da teologia sistemática. E isso é um problema. Por outro lado, a teologia bíblica, ela tem ganhado assim força nas últimas décadas, e assim, décadas mesmo, já tem um bom tempo, né? Mas assim, nas últimas mesmo, as 2, 3, 4 décadas no máximo aqui, de maneira assim muito impressionante, em todos os continentes, seja ele na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos e também aqui na América Latina, né? Em todos esses continentes tem surgido o quê? Autores que estão debruçados na Bíblia para entender suas questões a partir do próprio texto bíblico. Então não é por acaso que aqui no Brasil, autores como N.T. Wright, que é conhecido como um teólogo biblista, enfim, James Dunn, que é outro também teólogo biblista, tem tido uma tradução assim recorrente, porque é uma necessidade mesmo que tem sido colocada no campo editorial e bibliográfico da teologia no Brasil. Bom, o erro que muitos cometem é quando leem um biblista e quer aplicar a ele categorias da teologia sistemática. Então esse é um erro muito grosseiro e, infelizmente, muito comum. Esse é um dos maiores erros que nós temos hoje, por exemplo. Acusa-se um teólogo da teologia bíblica ou um pesquisador da teologia bíblica como herege porque ele não admitiu algumas doutrinas que não estavam no texto bíblico, mas que surgiu depois na história da igreja, e por ele não admitir algumas coisas, ele é taxado como herege.
Agora, as duas, sim, as duas são importantes, tanto a teologia sistemática quanto a teologia bíblica. Mas assim, sem dúvida, a teologia bíblica é muito mais interessante porque está sempre em busca daquilo que o texto bíblico está preocupado e como as doutrinas se desenvolveram lá, e não necessariamente aqui na história da igreja enquanto instituição. Acho que é isso. Valeu.